De volta a Brasília, a Advocacia Geral da União bloqueou novos bens de investigados por suspeita de fraudes contra os aposentados e os pensionistas. O André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Qual o valor dessa vez, hein, meu caro André Anelli? Sim, Tiago, foram mais de 119 milhões de reais bloqueados em bens de empresas e dos sócios dessas empresas, todos eles investigados por suspeitas de fraudes contra aposentados. As decisões foram emitidas no âmbito de 5 ações movidas pela AGU, a Advocacia Geral da União, representando judicialmente o INSS. O objetivo do bloqueio é usar os valores para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais nos benefícios. Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto hoje, o presidente Lula garantiu que vai haver o reembolso dos prejudicados e reafirmou o interesse em punir todos os culpados. O que nós fizemos? Fizemos aquilo que um governo sério faz. Colocamos a Polícia Federal, a CGU, para fazer investigação minuciosa de tudo, até chegar aonde a gente queria chegar, que era nas pessoas que cometeram o erro. E todo mundo sabe que isso é um erro feito no governo passado, possivelmente propositadamente. A gente ainda não está, fazendo as coisas, denunciando ainda muito fortemente, porque nós temos que apurar. Na mesma decisão judicial sobre os bloqueios, também foi decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas e das pessoas físicas investigadas. As entidades que são alvos dessas ações são apontadas como empresas de fachada, criadas com o único propósito de praticar a fraude contra os beneficiários. A investigação aponta ainda que essas empresas teriam feito pagamentos de vantagens a agentes públicos com a finalidade de obterem autorização para realizar esses descontos indevidos que mobilizam não só a polícia, né, Tiago, mas também todo o governo federal nesse momento. E muita gente reclamando de descontos indevidos feitos por empresas de seguros, ou seja, o aposentado e o pensionista devem ficar de olho e fazer uma conferência bem detalhada. André Anelli com as últimas informações, bom trabalho para você. Vou chamar a Dora Kramer em relação, e o Kobayashi também, em relação a essa fala do presidente Lula. Uma fala previsível, ele faz críticas ao governo passado e o que é interessante, pelo menos, né, Dora, é que ele é confrontado em relação a isso e responde aos jornalistas, não sei se pela primeira vez sobre a crise do INSS, mas não foi num discurso, foi num confronto com os jornalistas. Pois é, mas dá uma resposta que não satisfaz e que não fala toda a verdade. Até compreendo. Agora, ele atribuir, quer dizer, primeiro, começou no governo passado, então não é de verdade, começou no governo anterior ao governo passado. Agora, aumentou muito no governo passado e aumentou muito mais ainda no governo Lula. Essa é a questão, e por isso que esse relato de que, essa versão de que tudo se deve ao governo passado, ela não cola porque não é verdadeira, né? Você tinha ali, a gente viu logo que estourou o escândalo, tudo como aconteceu. E por que então que o ministro da Previdência foi demitido? Se estava tudo bem, se tudo correu, se a este governo coube apenas a investigação e não houve nenhuma participação, nenhuma omissão, nenhuma cumplicidade com aquela roubalheira, por que caiu o ministro da Previdência, tá certo? São essas questões todas que uma CPMI, que deve realmente ser instalada no segundo semestre, vai discutir. E Kobayashi, um outro ponto que nós estamos acompanhando, sistemáticos bloqueios de bens. E isso não necessariamente tem a ver ou vai ter uma consequência imediata de dinheiro na conta do governo para pagar os aposentados e pensionistas. Essa é uma questão judicial e muitas pessoas podem conseguir o desbloqueio desses bens e nada acontecer. E principalmente por conta da proporção, né, Tiago? A gente viu alguns milhões já sendo bloqueados, mas muito longe ainda dos 6 bilhões, a estimativa inicial de 6 bilhões, que foi o valor desviado. Agora chama muito a atenção. O presidente da República
ir para uma coletiva e aparentemente despreparado para responder, do ponto de vista da técnica da comunicação, um questionamento sobre a fraude do INSS, que é o assunto das últimas semanas, dos últimos meses. Alguns aliados já aderiram à melhor comunicação do governo, que é basicamente o seguinte: isso não começou no governo Lula, mas terminou no governo Lula. Aliás, isso só se resolveu por conta das nomeações do presidente à Controladoria Geral da União, que desvendou essa fraude. Esse seria o discurso político adequado para responder qualquer tipo de questão a respeito do INSS. Mas o presidente respondeu de improviso e não satisfatoriamente a questão da fraude do INSS. Chama atenção, o presidente é muito habilidoso nas palavras, já foi muito mais, mas ultimamente costuma deslizar nas suas palavras, nas suas respostas de improviso, e talvez a autoconfiança tenha aí o deixado numa situação que poderia ser melhor aproveitada se ele tivesse se preparado com a sua equipe de comunicação. Aliás, ele fez uma grande aposta na mudança da Secretaria de Comunicações justamente para melhorar a comunicação com a população. Faltou a ele aí aproveitar uma boa oportunidade de responder como deveria.